Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço filosófico. Eu sou Eduardo Moraes, professor de filosofia e também escritor. E eu quero aproveitar nessa nossa aula de hoje falar um pouco do meu livro, Discutindo a Vida, a Arte de Pensar Diferente. É um livro de crônicas filosóficas, são 77 crônicas filosóficas, e eu vou aproveitar e tratar de um tema pontual que faz parte aqui de um dos capítulos do livro, que é a caverna no mundo atual. Muito bem. Eu quero puxar pela filosofia propriamente dita e citar aqui um dos grandes mestres da filosofia, vamos dizer, o meio-campo da filosofia, que é Platão. É uma pessoa, um filósofo que está sendo discutido até hoje e trouxe um pensamento muito significativo para o Ocidente. Platão, que é considerado um dos pilares do pensamento ocidental. Ele dizia isso há 23 séculos. Ele já dizia o seguinte, que a maioria da humanidade, a maior parte da humanidade, a maior parte das pessoas se encontravam prisioneiras da caverna. E ele criou uma alegoria que ele chamou de o mito da caverna. Qual é a importância do mito da caverna? O mito da caverna é para explicar a evolução do processo do conhecimento. E no mito da caverna, Platão descreve pessoas que nasceram dentro de uma caverna, estão lá aprisionadas desde o nascimento, sem poder se movimentar, sem poder mexer, com a cabeça presa e olhando só para frente. E na entrada da caverna existe uma fogueira que clareia essas pessoas e fazendo uma sombra lá no fundo, na parede do fundo da caverna. E essas pessoas, desde quando nascem, elas ficam ali aprisionadas, olhando para aquela sombra e achando que aquilo ali é a realidade, acreditando que aquelas sombras sejam de fato a realidade. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou citando o mito da caverna de Platão, que foi escrito há mais de 23 séculos? Exatamente porque nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como estamos vivendo hoje. As próprias imagens que nos mostram a realidade são mostradas de tal maneira que substituem a própria realidade. Vivemos num mundo de imagens, um mundo audiovisual, com as pessoas aprisionadas, como na caverna de Platão, e tendo a ilusão que isso seja a realidade. Temos a ilusão que tudo que a gente vê nesse mundo moderno de tecnologia, através das telas do computador, da televisão, nós acreditamos que isso seja a realidade, que isso de fato é o que nós estamos vivendo, não é ilusão. E a mídia também contribui para a construção desta caverna. A mídia também, ela aprisiona e ofusca a visão do povo, da massa. Porque a massa não pensa, a massa quer seguir um líder. Parece até que nós não temos história. Parece que nós não temos um significado existencial. O espetáculo que o mundo nos oferece hoje é de sofrimento, de desigualdade social, de exclusão social e sem nenhum sentido, sem justificativa, mas com explicação. Podemos até explicar, como fazem os políticos,
quando vão explicar as suas roubalheiras. Mas não justifica. Não tem justificativa. Nós estamos vivendo uma sociedade do capital, uma sociedade explorando e banalizando o erotismo. Hoje, qualquer comercial tem lá uma mulher bonita, simbolizando o desejo. Para vender um produto, coloca uma mulher sensual, um homem sensual, para vender como mercadoria. Porque a lógica do capital é isso. A lógica do capital é vender o sexo. A lógica do capital é transformar o amor em mercadoria. Vivemos hoje o descartável. Vivemos uma escassez de esperança. E esse tipo de sociedade despreza o amor fraterno. E ainda inculca na cabeça dos jovens ideias individualistas. O jovem se tornou muito egoísta, muito individual. O apelo consumista é a negação das questões morais, sociais e ecológicas. Essa consciência, ela está desaparecendo. E se fala em ética. Ética para quem? Eu tenho uma reflexão no livro, Discutindo a Vida, a Arte de Pensar Diferente, sobre a ética. Ética para quem? Primeiro, o que é ética? A ética é um conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir três grandes questões da nossa vida, que é quero, devo e posso. Isso é ética. Quero, devo e posso. Todos nós temos um princípio ético. E quais são os princípios? Quais são os nossos comportamentos diante dos fatos? Os nossos princípios morais. Nem tudo que eu quero, eu devo. Nem tudo que eu devo, eu posso. E nem tudo que eu posso, eu quero. Quer dizer, o meu comportamento moral é que vai dizer, é que vai ditar as regras, se eu devo ou não pegar algo. O princípio ético mostra que o que não é seu, você não deve se apropriar. Agora, a minha conduta moral é que vai dizer se eu me aproprio daquilo ali, daquele objeto ou não, se eu pego ou não aquilo que não é meu. Muito bem. Tem um escritor português que eu gosto muito, já li quase toda a sua obra, e ele é Prêmio Nobel de Literatura. Ele escreveu um livro interessante chamado Ensaio sobre a Cegueira, que acabou virando um filme. E nesse livro ele faz uma reflexão muito interessante sobre a questão da cegueira. E se nós fôssemos todos cegos? E no momento seguinte do livro, ele mesmo dá a resposta, mas nós somos todos cegos. Não precisa cegar todos para que enxergamos. Nós estamos cegos. Estamos todos cegos. Cegos das nossas leis, cegos da razão, cegos da sensibilidade, cegos do nosso egoísmo, cegos da nossa violência. Estamos todos enclausurados na caverna da indiferença, na caverna da insensibilidade, da incapacidade de ver e enxergar o meu próximo. Hoje ninguém quer ouvir ninguém, ninguém escuta ninguém. As pessoas querem falar, mas não querem ouvir. As pessoas veem, mas não enxergam. Você vê o outro, mas não sabe o que ele passa, não sabe da sua dor, não sabe do seu sofrimento. Temos uma tendência a julgar as pessoas, mas mal conhecemos, mal sabemos quem são essas pessoas, porque nós vivemos uma vida de opinião, uma vida baseada em ilusão, olhando
para as sombras e acreditando que isso seja a realidade. Como dizia uma sabedoria oriental de um monge tibetano que certa vez procurou seu mestre e perguntou: Mestre, o que eu preciso para ser um sábio? O mestre disse: fazer boas escolhas. Ele não entendeu muito bem o que o mestre queria dizer com fazer boas escolhas. Aí ele perguntou: e o que eu preciso para fazer boas escolhas? O mestre respondeu: experiência. Aí ele pensou, ainda não ficou claro para ele essa experiência. Como assim experiência? Ele perguntou ao mestre: mas e para eu ter experiência? Para eu adquirir experiência, o que é preciso? Más escolhas. É quando você se machuca na vida, é que você vai aprender. É errando e aprendendo. No meu blog eu tenho um texto que fala sobre isso. E vocês vão, depois eu vou deixar aqui o endereço do blog e da minha fanpage, para que vocês possam visitar e encontrar outros pensamentos lá interessantes, outras reflexões, muitos textos para refletir. Mas tem pessoas que não conseguem ter a consciência, mesmo enxergando, ela se acomodou. Então ela prefere continuar ali dentro da caverna, presa, não quer fazer nada. E eu diria para essas pessoas, usando um andágio latino que diz o seguinte: se é feliz com a ignorância, é loucura tornar-se sábio. Andamos pelas ruas parecendo cadáveres ambulantes. Basta você olhar um pouco para o rosto das pessoas no dia a dia, na sua atividade profissional, andando pela rua. Se ela não está ali no celular, preso naquilo, até dirigindo, olhando para aquele celular, né, no seu smartphone, se ela não está preso aqui, ela está falando sozinha, falando não sei com quem, levanta de manhã, funciona o dia inteiro e não sabe nem o que comeu durante o dia. Vivemos uma vida automatizada, vida de inseto. Aliás, tem até um filme do Walt Disney, chama Vida de Inseto, que na verdade ele traz uma mensagem muito interessante e profunda para que nós pensamos. Porque lá naquele formigueiro tem uma formiguinha que pensa, e ela faz toda a revolução do formigueiro. Ali trabalha a lógica, trabalha a ideologia, e a gente entende um pouco o que é a vida. Que nós estamos ali vivendo uma classe, ali as formigas são estereotipadas, então elas vão seguindo o caminho delas, a trilha delas, sempre do mesmo jeito. Assim é a nossa sociedade hoje. Somos como carros de boi, andando e aceitando tudo como se nada não fosse com a gente. A velocidade da era da informática e o mundo virtual, a ciência, a técnica, tudo isso se constitui na glória e na miséria do presente século, na glória e na miséria do momento em que nós estamos vivendo. Pensamento totalizado, pensamento único. Hoje todos somos levados a pensar, né, como o capital, como a globalização econômica, que dita as regras, dita as normas. Nós levamos centenas de milhares de anos para formar uma coisa chamada pensamento, que era formada numa grande superfície chamada Assembleia, catedrais, na Praça Ágora, onde se debatia, se discutia. E hoje o pensamento ele está reduzido numa outra grande espécie, numa outra grande superfície, melhor dizendo, chamada shopping center. Ao entrar no shopping center, ele assemelha uma caverna. E lá você tem tudo, tem alimentação, tem banco, tem lazer, tem cinema.
E você acha que aquilo ali, tudo aquilo é a realidade. E 99% que tem lá você não precisa. Muitas coisas você compra no shopping porque é chique, mas você não precisa daquilo. Então o homem cresceu em tecnologia e atrofiou espiritualmente. A máquina hoje determina o pensamento do homem. Hoje temos uma educação engessada, que basicamente não serve para nada. As escolas nos oferecem propostas simples para um mundo complexo. Temos uma escola do século XIX, professores do século XX, e recebemos alunos do século XXI que domina toda essa tecnologia. Ele mexe com muita habilidade ao smartphone, um tablet, um computador, uma rede, uma internet. Ele domina essa ferramenta. E o professor, ele leu um livro para terminar o seu curso, a sua licenciatura, o seu TCC, depois saiu da faculdade, foi para a educação, nunca mais leu, não lê mais nada. Então o homem vai se perdendo, vai se atrofiando. É comum você ver criança hoje na frente do computador. A criança frente a um computador é colonizar o pobre inocente. Vivemos o tédio da vida sem graça, não confiamos em ninguém, não confiamos mais nas pessoas. Não queremos ficar sozinho, mas também não queremos compromisso. Há uma intolerância na humanidade, há uma intolerância por parte das pessoas. É muito comum no trânsito você ver, observar essa intolerância. Estamos sofrendo uma lenta mudança no modo de viver. Em vez de despertar reações e medidas preventivas, nós estamos o quê? Aceitando as condições de vida decadente. Estamos aceitando a política, estamos aceitando a corrupção, estamos sendo corrompidos a todo momento e não fazemos nada. Tem um escritor aí interessante, Oliver Clare. Ele escreveu uma fábula, uma anedota da rã, a rã que não sabia que estava sendo cozida. Que no fundo não é bem uma anedota, passa uma mensagem muito forte. Conta a história de uma rãzinha que estava nadando numa bacia de água fria e de repente alguém acende fogo embaixo da bacia. A bacia, a água vai aquecendo aos poucos, a rãzinha nadando ali, achando aquilo muito confortável, a água vai aquecendo, a rã vai achando gostoso, a água começa a querer ferver, a rã começa a nadar mais rápido para não queimar, até que a água entra em ebulição e a rã é cozida. O que essa anedota, essa fábula está nos mostrando? Está mostrando que quando uma mudança acontece de modo lento, ela escapa à nossa consciência. Ela escapa da nossa consciência sem despertar nenhuma reação, ou sem despertar reação alguma. Estamos nos acostumando a tudo isso e achando tudo normal. Estamos completamente indiferentes. Se você pega a rãzinha e joga ela com a água quente, ela não espera duas vezes. Ela dá um arranque, um salto e sai fora da bacia. Mas quando a coisa vai acontecendo gradativamente, a água vai aquecendo gradativamente, ela continua firme ali. Ela não sai. E eu volto ao escritor português José Saramago, que diz o seguinte: há venenos tão lento que quando vem a fazer o efeito, já nem nos lembramos da sua origem. E eu aproveito para citar um outro escritor francês, François de Rabelais, do século XVI, um renascentista. Ele tem uma frase lapidar que eu gosto muito, que diz o seguinte: conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Vejam bem
a força dessa frase. Porque, na verdade, nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos, e sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. E dentro de cada um de nós, dentro de cada pessoa, dentro de você, há uma coisa que não tem nome. E essa coisa é o que somos, é o que você é o que você escolhe ser. Pode ser agora. A mudança pode ser agora, pode ser nesse instante. E eu termino com uma frase do Martin Luther King, que ele dizia o seguinte: Martin Luther King é um líder negro, um pastor protestante, prêmio Nobel da Paz. E curiosamente, ele ganhou esse prêmio em 1964. E 4 anos depois, em 1968, ele foi assassinado. E ele deixou essa mensagem: não somos o que deveríamos ser. Não somos o que queríamos ser. Não somos o que iremos ser. Mas graças a Deus, não somos o que éramos. E eu encerro a minha reflexão nesse momento, deixando uma pergunta. Como você vê hoje a mecanização dos homens e a espiritualização da máquina? Muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.